O princípio que Lenin adotava era simples: é melhor que 100 pessoas inocentes sejam mortas do que uma pessoa que constitua perigo para a revolução permaneça livre e constitua potencial ameaça. E a Tcheka colocou o tal princípio em sanguinária prática. Quem não entende a necessidade de qualquer classe revolucionária manter sua vitória, não entende nada da história da revolução, afirmou ele. A ditadura significa, anote isso de uma vez por todas, poder irrestrito e uso da força, não da lei. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre a biografia de Lenin, um retrato íntimo, do Victor Sebastien. E muita gente pediu para eu fazer resenha de não ficção por aqui, trazer mais esses assuntos que eu leio e estudo, especialmente aqui na área de membros, que eu tenho uma parte só de estudo de não ficção. E o pedido de vocês é uma ordem, então decidi trazer aqui as minhas impressões dessa biografia. Bom, eu já li alguns livros e estudei um pouco sobre a Revolução Russa, sempre foi um tema que me chamou a atenção, especialmente porque na adolescência, na pré-adolescência até, eu lembro de aulas de história em que eu aprendia de forma muito superficial sobre esse que é um dos acontecimentos mais importantes da história do século XX, e era sempre ensinada de uma forma meio a Revolução dos Bichos, que foi escrita, inclusive, né, por um socialista, que era George Orwell. Que Lenin era essa pessoa, esse líder que queria trazer o melhor do mundo possível, queria instituir o comunismo, onde todo mundo ia ser igual, onde todos teriam os mesmos direitos e iam todos ter um trabalho em prol da sociedade, em prol, né, do bem comum, enquanto que Stalin era um monstro que queria acabar com essa revolução idealizada e instituir uma grande ditadura para ele. Então Lenin, às vezes, é colocado nessa posição de um líder muito benévolo que, infelizmente, faleceu e, com isso, infelizmente, acabou todo o princípio da Revolução Russa e tudo aquilo que ela ia trazer de bom para a humanidade. E fato é que está bem longe de ser isso, e essa biografia foi interessante para trazer especialmente a personalidade de Lenin, que era algo que eu não conhecia tanto. Stalin era um líder muito mais sanguinário, de assistir a execuções, de colocar a mão na massa mesmo. E Lenin era o grande idealizador por trás de tudo. Ele nunca foi para a linha de frente, ele nunca foi para o exército, ele nunca trabalhou em alguma coisa efetiva. Ele era só um grande intelectual, o mentor por trás de tudo e uma pessoa viciada em poder. Nitidamente, foi o que eu mais aprendi por meio dessa biografia aqui. Então, é até revoltante ver como ainda hoje existem pessoas que idolatram Lenin, ainda hoje eu vejo posts até de perfis literários falando sobre Lenin, falando sobre a Revolução, como se fosse algo maravilhoso, quando na verdade foi o estopim de uma quantidade absurda de mortos na União Soviética e fora da União Soviética também. Enfim, eu sempre lembro de Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, esse livro aqui, que é essencial, que também tem resenha aqui no canal, que ele fala que Lenin começou. Tudo começou com Lenin. E esse é um ponto principal aqui que eu pretendo trazer na biografia e trazer a reflexão para vocês. Persiste a história de que no Smolny, precisamente na madrugada de 25 para 26 de outubro, surgiu a discussão. Um dos primeiros decretos não deveria ser o da abolição eterna da pena de morte? E Lenin, então, zombou do utopismo de seu camarada, porque ele sabia que sem a pena de morte, de modo algum se poderia avançar em direção à nova sociedade. Porém, ao compor o governo de coalizão, eles cederam às ideias equivocadas e, de todo modo, a partir de 28 de outubro de 1917, a punição foi abolida. É evidente que nada de bom poderia vir dessa posição boazinha. A pena de morte foi restaurada na plenitude dos direitos a partir de junho de 1918. Não restaurada, mas instaurada como uma nova era de execuções. Nas 20 províncias centrais da Rússia, em 16 meses, de junho de 1918 a outubro de 1919, foram fuziladas mais de 16 mil pessoas, ou seja, mais de 1.000 por mês. E aqui sim, estamos falando do governo de Lenin. Mais tarde ele fala aqui um pouco sobre o Stalin e sobre tudo que aconteceu no governo de Stalin, lembrando que esse aqui é um livro que saiu pouco depois ali da morte dele, que foi proibido, e Solzhenitsyn não pôde pegar o Prêmio Nobel de Literatura por conta da repressão na União Soviética, ainda após Stalin. E ainda ousam ganir para nós. Como é que vocês se atreveram a perturbar a Grande Sombra? Stalin pertence ao movimento comunista mundial. E o Solzhenitsyn diz, sim, e ao Código Penal.
Aliás, Lenin e Trotsky, em que eles são melhores? Foram eles que começaram. Então, sim, tudo começou com Lenin e ele é o princípio tanto da repressão, quanto da polícia secreta, quanto das penas sumariamente aplicadas, sem processo penal. O Código Penal, aliás, que depois é utilizado por Stalin, né, o famoso artigo 58, que vai aparecer tantas vezes aqui no Arquipélago Gulag, foi idealizado por Lenin quando ele ainda estava nos últimos dias, ele estava de cama, estava lá escrevendo o futuro Código Penal soviético. Então tudo começa com Lenin e a gente não pode achar que Lenin é simplesmente esse líder que foi deturpado por Stalin e que infelizmente morreu antes de conseguir colocar em prática tudo aquilo que ele queria, porque na verdade ele colocou sim em prática. Eu lembro que quando eu estudava isso nas aulas de história, eu pensei, meu Deus, Lenin chegou no poder e logo depois faleceu, né? Mas ele ficou uns bons anos no governo e fez muitas coisas que ele queria e que permitiram que ele ficasse no poder. Ele tinha uma ânsia muito grande por poder. Bom, agora para resumir um pouquinho da vida realmente do Lenin, que é o que traz essa biografia, a ideia é trazer esse retrato íntimo, efetivamente, né? Não só a parte política, não só a parte de líder da revolução, mas também da vida pessoal dele. E foi interessante ver que Lenin se tornou um revolucionário, não porque ele estudava desde muito cedo, não porque ele gostava de pensar nisso muito cedo, mas simplesmente porque o irmão dele faleceu, foi assassinado, na verdade, pelo czarismo. E o irmão dele era um grande símbolo para ele, era uma grande inspiração, e estudava engenharia, tinha um futuro, era jovem, enfim. E ele é assassinado porque ele participa de um conluio para assassinar o czar. Isso aconteceu em 1887, estou aqui conferindo na biografia, e logo depois disso, Lenin começa a efetivamente ler, especialmente aquilo que o irmão tinha deixado em casa, era o irmão mais velho dele, essa grande inspiração da vida dele, né? Ele passa a devorar, então, esses livros que o irmão deixou, e por conta disso, então, ele se torna um grande revolucionário. É importante dizer que Lenin nunca passou fome, nunca passou necessidade na vida. A mãe dele tinha uma situação estável, a mãe dele, inclusive, passou dinheiro para ele durante toda a vida dela, e ele teve uma infância confortável, digamos, estudou, teve tudo que precisava, ele vivia numa casa meio que de campo, então era algo mais idílico, até o capítulo que fala sobre a infância dele se chama Infância Idílica, até esse grande momento de virada que é o enforcamento do irmão dele. A partir disso, a família é sempre observada, né? Porque, afinal, um dos membros daquela família participou de uma tentativa de matar o czar da época. E a gente sabe que o czarismo era algo extremamente repressivo. Eu já falei sobre isso várias vezes quando eu trago literatura russa, quando eu trago resenhas de literatura russa também. E toda a ideia de polícia secreta, de investigação, de crimes cujas penas são aplicadas sem um devido processo, vem, de fato, do czarismo. A ideia da revolução era justamente acabar com isso, né? E era propaganda da revolução, e na verdade eles continuam aquilo que já estava acontecendo. De qualquer forma, a família começa a ser investigada, e a própria sociedade da época, né, começa a olhar com outros olhos, enfim. Lenin continua estudando muito, em determinado momento ele vai ser preso ali por participar também de grupos revolucionários, que ele começa a entrar nisso. Ele é preso em determinado momento, assim, na Sibéria. É nesse período que ele conhece a esposa dele pro resto da vida, que é a Nádia, que vai se casar com ele justamente para poder viver com ele na Sibéria. E é engraçado porque o período da prisão aqui que é retratado, se for comparar com as prisões de Arquipélago Gulag, é uma colônia de férias, basicamente. Mas, enfim, ele passava ali o tempo tendo que fazer as coisas para subsistência, vivendo ali numa casa da Sibéria, enfim. E depois ele vai passar um bom período em exílios, em autoexílios também, na Suíça, na Alemanha, e passa um período em Londres também. E durante todo esse período ele tá sempre em atividade revolucionária. Como eu falei, ele nunca teve um ofício propriamente dito, um trabalho propriamente dito. Ele sempre foi um revolucionário profissional. Ele estava sempre abrindo novos jornais, tentando escrever e tentando incitar a revolução, sempre de fora, sempre fora da Rússia. Ele passou um período ali na Rússia, especialmente para ver a mãe, para ver a família, mas ele passou a maior parte do tempo fora da Rússia e ele estava, inclusive, fora da Rússia quando estourou a primeira revolução de 1917.
Isso também é uma coisa que eu não lembro de ter aprendido na escola e eu só fui entender isso muito depois, porque existem duas revoluções em 1917, a primeira que ocorreu ali por fevereiro, março, em que o czar abdica do trono e o Kerensky, que se torna ali o primeiro-ministro e é um socialista mais moderado, vai tomar o poder. Eles vão tentar instituir ali uma assembleia constituinte também, para fazer uma constituição. Só que é um governo provisório extremamente desorganizado e sem a capacidade de governar, isso é nítido, né? Vale dizer que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que estourou ali em 1914, e a Rússia fazia parte da Primeira Guerra, então tinha todo esse clamor popular também relacionado a essa guerra. E Lenin, ele, depois de muito estudar, de ser esse grande revolucionário profissional, basicamente vai ver uma oportunidade de tomar o poder ali. Então, duas coisas são muito importantes para a gente entender a Revolução de Outubro, que é efetivamente o golpe dado por Lenin. A primeira coisa é a guerra. Ele usou a guerra como um grande artifício, porque ele começou a defender que deveria sair da guerra, a Rússia deveria sair da guerra, deveria desistir da guerra. Isso teve clamor popular, especialmente entre os soldados, né? Porque os soldados estavam exauridos ali por 3 anos de guerra, sem nenhuma efetividade, enfim, toda a crise que estava ocorrendo ali no Estado russo. E a segunda coisa mais importante possível para a tomada de poder do Lenin é a Alemanha. Quem financiou o retorno de Lenin para a Rússia e quem depois deu mais dinheiro também para manter a revolução no poder foi a Alemanha, com o objetivo de vencer a Primeira Guerra Mundial. A ideia era desestabilizar a Rússia e vencer a Primeira Guerra. Eles sequer conseguiram vencer a Primeira Guerra no final das contas, mas é impressionante como, no final das contas, uma das grandes culpadas pela Revolução e por todos os anos vindouros depois, né, pelos anos de União Soviética, foi a Alemanha. Então, usando esses artifícios, usando esse dinheiro que ele recebeu da Alemanha, usando o fato de que o governo provisório era extremamente lento, não tinha efetividade, não conseguia criar de fato uma política decente, Lenin vai tomar o poder. Então, uma revolução até que não teve muita necessidade de guerra, não teve envolvimento de armas, porque foi uma revolução fácil de fazer. Foi tão fácil que Lenin ficou meio desnorteado, assim, de achar que teria grandes dificuldades, ele ficou até meio paranoico no começo, porque ele achou que todo mundo queria tirar ele do governo, e de certa forma ele estava certo em alguns pontos, porque os demais governos, né, das alianças ali da Primeira Guerra Mundial ficaram um pouco receosos do que poderia vir, especialmente ali a Inglaterra e os Estados Unidos, mas ambos também não fizeram nada de efetivo para acabar com a Revolução. Especialmente porque depois começa a Guerra Civil, né, que tem o Exército Vermelho dos bolcheviques versus o Exército Branco, que são esses movimentos contra os bolcheviques. Só que esse Exército Branco aqui também reflete muito do que era a Rússia na época. Eles não tentaram fazer um programa de governo democrático ou dizer que eles iam instituir uma democracia, ainda que, sei lá, fosse um parlamentarismo, que tivesse o czar ainda. Eles queriam o retorno do czar para uma monarquia absolutista. E quando eles tentaram fazer alianças mesmo com a Inglaterra, com os Estados Unidos, a partir do momento em que eles falavam isso, que eles diziam que não teria uma democracia na Rússia, ou esses países ocidentais, então, recuaram e pararam de dar dinheiro, de dar armamento para o Exército Branco. E aí foi a derrocada final, né? Então, foi uma guerra civil em que o Exército Vermelho foi fortalecido também pelo terror, porque essas chamadas para o exército eram extremamente violentas, do tipo, ou você vai para o Exército Vermelho ou a sua família morre, basicamente isso. E quem estava na chefia dessa parte do exército na época era o Trotsky também. E aí tem aqui, né, Lenin, enfim, no poder, a guerra finalmente encerrada, porque graças a Lenin no poder, a Rússia vai sair da Primeira Guerra Mundial, e depois tem a Guerra Civil que também é vencida pelo Exército Vermelho. Enfim, Lenin está no poder, agora vamos colocar a ordem na casa. Uma das coisas mais importantes desse período é a criação da Polícia Secreta, da ČK, que era diretamente relacionada a Lenin e, obviamente, desde o início teve muita liberdade para julgar, para definir quem era culpado, para fuzilar sem nenhum tipo de processo.
Então tudo começa ali com a polícia secreta de Lenin, como bem disse o Solzhenitsyn, no arquipélago Gulag, né? E também nessa parte aparece muito assim como Lenin, ele não tinha um preparo para governar, ele estava sempre tendo várias decisões assim sobre coisas minúsculas. Ele coloca a esposa dele, por exemplo, para fazer uma varredura em todas as bibliotecas ali de Moscou e de São Petersburgo para tirar tudo que fosse antirrevolucionário, contra-revolucionário. Então ela passa a vida inteira fazendo isso, inclusive essa é a grande função da Nádia, que era a esposa dele. Aqui na biografia também vai aparecer um pouco sobre o papel da amante do Lenin, que era a Inessa, e ela até se tornou muito amiga da própria Nádia, fica uma coisa meio triângulo amoroso aqui. Mas enfim, essa é uma parte que a biografia até se estende bastante. Eu confesso que, né, não tenho o menor interesse na vida amorosa do Lenin, mas enfim, faz parte da personalidade dele, faz parte das características dele, né? É até curioso, assim, porque mesmo com a esposa, com a amante, com amigos, tudo era sobre revolução. Lenin era quase monomaníaco em revolução bolchevique em revolução socialista, porque ele passa a vida inteira falando só sobre isso, estudando só isso, e mesmo nas relações pessoais é só isso que aparece. Nesse início do governo dele, além da criação da polícia secreta, a gente tem também uma tentativa de internacionalização do socialismo. Então ele passa a financiar muitos grupos na Alemanha, enfim, nos países ali da Europa Central também. Por conta do fim da Primeira Guerra ali para a Rússia vai perder muitas possessões e vai ter um território muito menor do que aquilo que se esperava, e especialmente daquilo que se torna depois a União Soviética de Stalin, que é muito mais eficaz nessa parte de anexações, de exército, enfim. Mas, de qualquer forma, Lenin gastava muito dinheiro com essas questões. Só que enquanto Lenin gastava dinheiro com essas coisas, enquanto os grandes chefões ali do partido bolchevique estavam também gastando dinheiro e pegando casas de nobres para eles e se apropriando de riquezas dos outros, a maior parte da população russa estava passando fome. 85% da população russa na época era de camponeses. Então é até curioso, né? Porque nós temos aqui uma revolução do proletariado num país que era praticamente feudal antes da Revolução. E para quem quer entender melhor essa ideia da Revolução, como que aconteceu, em detalhes, eu recomendo muito História Concisa da Revolução Russa, do Richard Pipes, que para mim é o livro mais resumido e mais bem explicado no tocante a essas questões. Mas é importante também lembrar disso, e até essa biografia também traz um pouco sobre o fato de que a maior parte da população vivia no campo. Até um dos grandes rachas entre bolcheviques e mencheviques, que era o Partido de Lenin e o Partido Socialista Moderado, digamos assim, não tão moderado, mas só para a gente entender a diferença aqui para o Partido do Lenin, era que Marx, quando instituiu ali a forma com que ia ocorrer a revolução, como que o socialismo ia ser instituído, dizia que a história tinha um curso natural. O curso natural da história seria que o proletariado se revoltaria contra os capitalistas e tomaria o poder, assim nascendo, né, um governo socialista, para depois evoluir para o comunismo, que é a ausência de governo. Só que Lenin vai inverter um pouco essa ordem, porque para ele não é necessário esperar, você tem que instituir uma revolução violenta. E a violência sempre esteve como um dos pilares ali para Lenin. É só dar uma olhada em qualquer livro dele que ele fala sobre isso também. Então, essa era até uma situação de racha entre ele e outros socialistas. De qualquer forma, 85% da população vivendo no campo tinha já uma série de problemas econômicos e financeiros na Rússia, e o modo de governo do Lenin, obviamente, só piorou a situação econômica. Em determinado momento, ele precisa tomar uma atitude para resolver aquela situação também. Teve um ciclo de fome, e vale dizer mais uma vez, na história da Rússia várias vezes ocorreu ciclos de fome por conta da terra mesmo, por conta do clima, enfim, não é algo exclusivo aqui da União Soviética, mas fato é que foi até utilizada depois pelo Stalin para matar mais pessoas, e especialmente ali quando a gente pensa no Holodomor. E aí, Lenin precisa então tomar uma atitude. A atitude que ele vai tomar é justamente se voltar para o capitalismo. Olha só, veja só, né? Que surpresa. Então tem aqui a NEP, que é o programa econômico do Lenin, depois
que ele viu que não tinha mais como manter o Estado naquela situação. Então, em 1921, é aplicada a NEP com abertura de mercado, com um capitalismo estatal, nas palavras do próprio Lenin, porque existe todo um controle, obviamente, né, e é um governo socialista, mas que abre um pouco a economia justamente para sobreviver, porque as pessoas precisam fazer trocas comerciais. Olha só que coisa, né? É natural que as pessoas façam trocas comerciais. Bom, de qualquer forma, a NEP funciona e o governo consegue se reestruturar e melhorar, e tem uma melhora econômica mesmo na situação ali da Rússia. Só que Lenin passou a vida inteira sofrendo muito com dores de cabeça, com estresse, que eu nunca vi uma pessoa que precisa tanto de férias sem nunca ter trabalhado como Lenin, mas enfim, ele tem muitos problemas de saúde que também são oriundos da família dele. O pai dele vai falecer cedo, com uns 50 e poucos anos também, por conta de problemas cerebrais mesmo, problemas de saúde. E Lenin começa a ter derrames, ele é afastado, então, né, do governo, vai viver ali numa casa um pouco afastada de Moscou. Mesmo assim, ele continua tomando decisões e, de certa forma, governando, ainda que afastado. Só que aí começa, é claro, a ascensão de Stalin, que depois vai tomar o poder efetivamente. É importante dizer também que aqui a biografia vai trazer o fato de que Lenin não se decidia para quem passar o poder. Ele tinha cartas tanto elogiando quanto criticando Stalin e Trotsky. Ele não sabia para quem ele ia passar. E, na verdade, o autor coloca isso como se fosse mais um exemplo de como Lenin só pensava no poder para ele. Ele não queria passar o poder para outra pessoa de qualquer forma, mas, né, vai acontecer naturalmente por conta da morte dele. Talvez ele não esperasse que morreria tão cedo, porque senão ele teria planejado melhor essa sucessão. Nesses últimos momentos de vida do Lenin, e ainda com a consciência dele, ele sabendo o que está acontecendo, começa a se criar um culto a Lenin. Lenin começa a ser colocado ali numa posição de quase que um líder secular que remete muito a um líder religioso. Porque as pessoas começam a ver Lenin como esse grande símbolo da revolução e do socialismo, como quase que transcendental mesmo, assim. Então começa um culto a Lenin, existem poemas escritos a Lenin, existem festas em prol de Lenin, o aniversário dele é comemorado assim com grande pompa, mas vale dizer também que ele não queria aquilo. Ele sempre foi uma pessoa simples, assim, ele nunca foi desbanjar, ele não queria a riqueza para ele, apesar de que sim, ele passava pano para grandes líderes do partido que espoliavam residências, que iam viver em grandes mansões enquanto a população morria de fome, mas ele tinha um modo de vida mais austero e ele não compactuava totalmente com essa ideia de se tornar um líder cultuado. Ele não gostava, por exemplo, dos poemas de Mayakovsky, que era um grande poeta soviético, porque colocava ele nessa posição de Deus. De qualquer forma, Stalin vai se aproveitar muito disso e vai criar esse culto a Lenin também, porque quando Lenin falece na sua residência ali, afastada, porque ele já tinha sofrido alguns derrames e no final da vida ele tá totalmente inerte, ele não consegue mais falar, não consegue mais escrever, ele tem um fim, assim, bem amargo. De qualquer forma, Stalin vai se aproveitar muito disso e vai também canonizar praticamente Lenin, né? Porque Lenin foi embalsamado, vai ficar vários dias ali à vista da população para esse velório e vai ficar até hoje embalsamado na Praça Vermelha. Até hoje, se você quiser visitar Lenin, esse grande líder, esse grande deus da Revolução Bolchevique, ele está lá para visitação e turismo. Então isso foi uma grande jogada também de Stalin. Dizem as más línguas que ele fez uma carta fake ali para Trotsky não chegar a tempo no velório também. Enfim, Stalin era um grande estrategista, obviamente, né? Mas ele teve um ótimo professor, como a gente pôde ver aqui nos vários fatos dessa biografia. A biografia vai trazer tudo isso esmiuçado, vai falar sobre a infância dele, sobre a família dele, sobre os familiares, sobre a esposa, sobre a amante. Vai tratar também sobre as tentativas mesmo de contra-revolução ali na Rússia e de como Lenin determinou que tudo fosse varrido, ou seja, se tivesse que matar, mate, porque é em prol da revolução. Então dá para ver aqui que Lenin não é do tipo psicopata como Stalin é efetivamente quando a gente estuda o que Stalin fez.
Mas Lenin colocou aquela frase, os fins justificam os meios, no topo da sua vida. Tudo que ele fez foi com base nisso. Se o fim é a revolução, não importa o meio. Não importa se a gente vai ter que instaurar um pouco de capitalismo, não importa quantas pessoas têm que morrer, não importa se a gente vai ter que fuzilar ali alguns opositores, tudo isso é em prol da revolução. E como ele passou a vida inteira só estudando e só pensando em revolução, faz sentido que ele tivesse essa monomania, né? Então, para mim, o mais interessante foi observar essa questão da personalidade do Lenin aqui nessa biografia. Então não é que ele não sentia nada, ele até é colocado aqui como uma pessoa simpática, que sabia conversar, ele foi amigo do Gorky, que enfim, provavelmente se você viu a minha resenha de Arquipélago Gulag, sabe que o Gorky não me desce de jeito nenhum, eu não consigo nem ler os livros dele, mesmo sabendo muitas vezes separar obra e autor. Nesse caso eu não consigo, porque o que ele fez foi bizarro. Enfim, tem essa ideia da personalidade do Lenin que para mim não era tão claro, e com essa biografia ficou mais claro. Enfim, quis trazer os pontos que eu acho que são mais relevantes para resumir mesmo a vida dele. Óbvio que para saber tudo isso você precisa ler essa biografia. A leitura é fluida, a leitura é tranquila, assim, especialmente no começo e no final, para mim rendeu muito bem. Mas no meio fica um pouco cansativo, fica um pouco repetitivo, especialmente quando vai se ater a questões que não nos interessam tanto como amante do Lenin. Mas enfim, tudo isso tem a ver com a revolução, porque a vida de Lenin era a revolução. Até hoje temos essa frase de que Lenin vive, e é justamente essa ideia de santo canonizado, né, que num país, numa revolução ateia, numa revolução que queria varrer as igrejas, tem inclusive uma situação aqui em que Lenin vai se aproveitar da fome das pessoas morrendo para saquear as igrejas e tentar destruir a Igreja Ortodoxa Russa, é uma grande contradição e é, na verdade, o que aconteceu em todos os demais países em que ocorreram revoluções socialistas, especialmente com essa ideia de ateísmo, né? A verdade é que os grandes líderes socialistas se tornam deuses para a revolução. A gente vê isso com Fidel Castro, a gente vê isso com Kim Jong-un, enfim, e com toda a família da Coreia do Norte, né, e os demais líderes. Tudo se torna uma idealização desse líder. E tudo começou com Lenin. Seja a opressão, seja essa idealização, sejam os fuzilamentos, as mortes, as polícias secretas, que na verdade são praticamente uma continuidade do czarismo, enfim, tudo isso começou com Lenin. Por isso que é tão importante estudar essa figura, entender essa figura e não ignorar os fatos, não ignorar que sim, Lenin sabia o que estava acontecendo, determinava os fuzilamentos, porque para ele os fins sempre justificaram quaisquer meios. É isso, falei bastante, mas enfim, quis trazer tudo que me chamou mais atenção e trazer até um resumo aqui do livro para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí a sua curtida, deixem seus comentários, digam aí se vocês querem mais não ficção no canal também. Lembrem-se de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.